Olá, muito boa noite para você que acompanha mais uma edição de O Eco Entrevista. Eu sou Elton Laude e hoje estou aqui em Macatuba, no gabinete do prefeito Anderson Ferreira, para fazer aí um balanço desses primeiros dias de governo. Desde já agradeço, Anderson, por ter nos recebido aqui hoje e uma boa noite. Boa noite, Elton. Boa noite aos amigos do Jornal Eco que acompanham a entrevista. Sejam bem-vindos aqui a Macatuba. Sempre um prazer falar com vocês. Anderson, então, como eu disse na introdução, primeiros dias de governo aí, hoje iniciando, na verdade, ainda a segunda semana útil, né, de dias úteis, e queria que você comentasse um pouco qual suas primeiras impressões aí, você que fez essa transição aí imediata, saiu do Legislativo em um dia e já assumiu o Executivo no dia seguinte, algo que não é muito comum, né? Olha, a gente tem trabalhado bastante aqui para compreender muito de como a Prefeitura vem funcionando. A equipe nossa é uma equipe de secretariado mais enxuta, né? O pessoal, a maioria vem da iniciativa privada, então tem um outro perfil de trabalho, uma outra metodologia de trabalho, né? E precisa entender também muito das restrições que o setor público impõe, né, ao funcionamento. A gente percebe nesses primeiros dias que a gente tem uma pressa muito grande de querer resolver algumas questões, mas a própria burocracia do setor público ela põe alguns limites, né, nisso que a gente quer resolver. A impressão que eu tenho é que a gente vai ter muito mais trabalho do que eu imaginava, né, na questão de organização interna da prefeitura. A gente tem hoje uma ausência assim, de estruturação de processos, vamos dizer assim, e processos muito focados em pessoas, né? Então, pessoas que são donas de processos. Então, a gente precisa organizar isso de uma forma bem estruturada, né? Porque a prefeitura, eu sempre digo isso, a prefeitura continua, as pessoas passam. Então, o trabalho nosso, principalmente aqui interno da Secretaria de Gestão, né, que cuida da área de recursos humanos e de controladoria, vai ser muito grande. Isso vai demandar aí um esforço muito grande da nossa equipe, e a gente conta muito com a compreensão, a colaboração dos servidores de carreira. Porque no final das contas o que a gente quer é mudar essa lógica de que a cada 4 anos, né, quando muda o prefeito, muda tudo. A gente quer estruturar processos para que os próprios servidores de carreira tenham isso, né, introjetados, né, na sua forma de trabalhar, e isso continue, independentemente de política. Então, assim, essa primeira semana está sendo muito de diagnóstico, né, de sentir como as coisas estão. E a gente tem feito assim, uma força-tarefa para resolver algumas questões que estavam pendentes também. A gente está com um trabalho de zeladoria intenso aí também, tinha muito espaço público com mato alto, né, que estava aí precisando de manutenção, as equipes estão na rua. A gente abriu um canal aí para receber também pedidos da população, né, para manutenção, né, embora a gente não consiga atender tudo agora porque falta material que ainda precisa ser comprado, a gente tem feito uma força-tarefa para ouvir e para, na medida do possível, conseguir resolver o mais rápido possível esses problemas. E em relação à redução de secretarias, até o ano passado eram 14, agora você tem 8. E algumas fusões, né, de 2, eu acho que até 3 em um caso específico. E como que está sendo essa adaptação? Os servidores, principalmente os que já estão há algum tempo, devem ter estranhado inicialmente essa nova forma de trabalho, né? Você tem feito algumas reuniões com eles também? Nós temos conversado, é uma fase de aprendizado, né, tanto para nós quanto para eles. Vou te dar um exemplo assim, do porquê que foi importante fazer essa reorganização, né? O nosso esporte ele tem um orçamento anual muito baixo, né? Dentro do esporte havia um secretário, um coordenador da prefeitura e mais um coordenador dentro da organização Santo Antônio, que é praticamente quem faz a gestão dos projetos esportivos da cidade. Então a gente vai reduzir de 3 cargos de chefia para 1. Porque o que eu tenho dito desde a campanha, não é diminuir a importância do esporte, né? Muito pelo contrário, é para ter mais recursos para investir em mais horas do professor, mais material, manutenção dos espaços esportivos, né? Investir naquilo que faz diferença na vida das pessoas. A gente teve, além das 14 que a gente reduziu para 8, ainda existia a chefia de gabinete, que hoje não existe mais também, né? Que é um cargo que foi incorporado pela Secretaria de Relações Institucionais, que eu acho que dá, assim, para a gente uma dinâmica diferente de trabalho, né? Mas que com o tempo, com o aprendizado, com as pessoas enxergando, né, como isso funciona, vai trazer muito benefício.
Fora secretariado, a gente também tem feito uma reorganização dentro do segundo escalão, né? A nossa Secretaria de Obras tinha 7 coordenações, nós reduzimos para 4. Então, assim, pode ser que em um ou outro caso a gente tem que dar um passo atrás e rever, mas a gente está tentando enxugar ao máximo. Também, assim, é uma preocupação grande em observar se existem servidores sobrecarregados, né, e outros com uma carga menos intensa de trabalho, para que a gente consiga, assim, ter um fluxo de trabalho mais justo, né, para todo mundo. Mas eu acredito que a estruturação das secretarias vai dar muito certo. Pelo menos a impressão inicial, assim, por essa primeira semana é essa. Ô Anderson, e na semana passada, mudando um pouco de assunto, né, estamos ainda em tempos de pandemia e uma das suas primeiras ações aí como prefeito foi a realização de uma reunião emergencial para tratar do enfrentamento à Covid-19, né? Como que tem sido esse trabalho? O que você tem planejado aí nesse início de gestão, também nessa questão da saúde? A gente convocou essa reunião na segunda-feira, logo na segunda-feira, porque causou muita preocupação em nós o número, no sábado, se eu não me engano, a gente tinha 100 casos ativos de Covid-19 no município. E nunca havia chegado a esse número, né, aqui em Macatuba. Então a gente chamou algumas pessoas que já estavam envolvidas, né, no enfrentamento, mais uma parte dessa equipe nova que está chegando agora, para a gente analisar e pensar no que poderia ser feito para tentar diminuir esse efeito, né, desse primeiro momento, né, de aumento de casos. Infelizmente o cenário não é positivo e a tendência também não é positiva, porque a gente ainda não tem o reflexo das festas de fim de ano, que a gente acredita não só em Macatuba, mas, né, em todos os municípios a gente vai ter um aumento no número de casos por conta das festas, de viagens, enfim, de outras coisas. O que nos preocupa muito, né, e eu falo isso em nome das pessoas que estavam na reunião, é que, de certa forma, as pessoas deixaram de se sensibilizar para as campanhas que falam do Covid. Então, por mais que a gente faça uma mensagem de recomendação, né, para que as pessoas tomem cuidado, isso não tem surtido efeito, né? E aqui em Macatuba, nós percebemos que até algumas coisas básicas, assim como o controle de acesso das pessoas dentro do supermercado, de agência bancária, até isso acabou sendo, de certa forma, relaxado. Então a gente pediu para as pessoas voltarem a ter mais atenção, voltar a cumprir o protocolo, de aferir temperatura, de exigir o uso de máscara, de disponibilizar álcool gel, né, para os clientes. E a gente tem aí um problema acessório, que é a aglomeração dos finais de semana, né? Ontem mesmo me mandaram fotografias aí que o nosso terminal rodoviário ele virou ponto de encontro aos finais de semana, não só de gente de Macatuba, vem pessoas de fora da cidade também. A Polícia Militar já disse que é um problema difícil de ser enfrentado, porque também não tem efetivo suficiente para isso. Então também é um problema acessório. E a nossa ideia é mudar um pouco a linguagem da comunicação, tentar ser um pouco mais agressivo na comunicação, ser um pouco mais incisivo, né? Eu acho que a gente tem que ser mais duro, né, em alguns casos, até que a vacina seja disponibilizada, né? E mesmo com a vacina disponibilizada, quando a gente olha para o cronograma de vacinação, vai demorar muito ainda para que toda a população seja vacinada. Uhum. Então, o momento é de cuidado, a gente ainda espera um pouco um crescimento de casos, mas essa união desse grupo, né, a gente vai reformar agora o comitê também, é importante para a gente não perder o passo, né? A gente sempre tomar as decisões de forma rápida para evitar que a gente tenha um colapso aqui no sistema de saúde do município. Uhum. Você falou do protocolo, só lembrando quem nos assiste que estamos fazendo a entrevista de forma presencial, só que mantendo o distanciamento pessoal, por isso o prefeito Anderson e eu estamos sem máscaras aqui, respeitando os protocolos, portanto. E para tocar no assunto da vacina, na última quarta-feira você participou de uma reunião com o governador João Dória, né, como os outros 644 prefeitos aí do estado também, que foi transmitida a vocês aí em relação ao plano estadual de imunização, Anderson? Não teve muita novidade, Welton, assim, em vista daquilo que vem sendo divulgado na imprensa, né? Foi muito mais de reforçar o cronograma de vacinação, né, as fases, as etapas, como isso vai acontecer. O Estado vai organizar, vai liderar esse processo, né? A gente imagina
que deva, de fato, começar no dia 25 de janeiro, como o governo já havia preconizado, a não ser que não tenha lá a aprovação da Anvisa, né, em tempo hábil, né, antes disso. Né? A nossa estrutura aqui no município, ela dá conta disso, ela é bem estruturada, as nossas unidades de saúde conseguem atender a demanda, mas a gente espera muito que a população de fato se conscientize, né, para aquilo que precisa ser feito. Né? Mesmo na vacinação, a gente sabe que tem muita resistência em algumas pessoas em se vacinar. Né? Eu, particularmente, respeito, né, quem pensa diferente, né? Mas é importante que as pessoas se vacinem, né, pensando que a propagação do vírus se dá na coletividade. Né? Mas a reunião foi muito protocolar, mais de repassar mesmo, né, esse plano de vacinação, não teve muita novidade em relação àquilo que a mídia já vinha divulgando nos últimos dias. Uhum. Prefeito, eu quero passar também para a parte de finanças. Nos últimos dias aí do ano passado, a gente fez uma entrevista com o ex-prefeito Marcos Olivato, e na ocasião ele disse que deixaria em caixa aí entre 8 e 9 milhões, algo que possibilitaria que você também desse andamento a projetos e até novas iniciativas, né? Como que está essa questão financeira? Como que você pega a administração de Macatuba nesse início? Nós tivemos aqui uma reunião na terça-feira com os vereadores também. Eu até chamei os vereadores para a gente já, né, buscar uma aproximação, já também manter eles informados do que tem acontecido. E de fato tem esse valor que está em caixa. Na cerimônia de posse, o ex-prefeito falou em 18 milhões, e aí me chamou a atenção porque era um valor diferente daquilo que a gente vinha ouvindo, né, no final do ano passado. Né? Mas aí, de fato, quando a gente fala em recursos livres, é mais ou menos na ordem de 9, 10 milhões. Né? Aí tem alguns restos a pagar, tem algumas coisas comprometidas já. A nossa ideia, teve uma devolução da Câmara também, a Câmara de Vereadores fez uma devolução de mais de 400 mil reais também. Eu acho que é importante também esse esforço da Câmara, né, em realizar a devolução, a gente investir isso no município. Houve um pedido da Câmara para a gente adquirir ônibus para o transporte universitário, então a gente vai atender esse pedido, essa solicitação da Câmara Municipal. Ainda não conseguimos dar início ao processo, porque a gente aqui internamente ainda não fechou o ano de 2020, né? A gente ainda está fazendo fechamento para começar 2021. Mas esse recurso vai ser importante porque nós já visualizamos algumas obras emergenciais que precisam ser feitas no curto prazo. Né? A maior delas é na escola do CAIC. Né? A gente até solicitou uma vistoria da Defesa Civil, porque a gente tem um temor sério de que pode ser que seja necessário interditar a escola. E aí será um problema enorme, porque é a maior escola do município. Né? A gente fala de uma escola que recebe entre 700 e 800 alunos. Né? Então, se realmente houver necessidade de interdição da unidade, a gente vai ter que estruturar uma unidade provisória, porque não há também espaço nas outras escolas para a gente remanejar os alunos. Existe uma obra que tem pressa também, que é na Avenida Luciano Bernardes, que é um ponto que é recorrente de alagamento aqui em Macatuba. Sempre que chove muito, a água acaba invadindo as casas ali. Então também é uma obra também cara, mas que precisa ser feita no curto prazo. Tem algumas questões de recap e tal, mas nós recebemos mais recursos também. Né? O governo passado também já deixou acertado um valor de quase R$1 milhão para estradas rurais, né, e vicinais, que também vai ser importante. A gente recebeu a sinalização de R$300 mil agora também do Ministério do Desenvolvimento Regional, através da deputada Renata Abreu, né, que é colega nossa do partido, que é direcionado para recap, né, para recapeamento. Então a gente tem uma condição financeira confortável para começo de governo. Né? Eu acredito que isso, somado a esse esforço ao se enxugar os gastos, vai dar margem para a gente possa investir em algumas coisas. Né? Mesmo tendo essas despesas emergenciais voltadas para a escola, para evitar alagamento, acho que a gente já vai ter fôlego para conseguir investir em algumas coisas essenciais. Nós temos também uma situação um pouco crônica também dos prédios públicos, principalmente por conta de estão sofrendo muito com chuva, com infiltração. Aqui o Paço Municipal é um deles, que tem problema crônico no telhado. Posto de saúde, eu cheguei a presenciar aqui um consultório médico que tem odor de mofo. Né? Isso não pode acontecer na unidade de saúde. A farmácia nossa também tem problema com chuva. Então, assim, tem vários prédios que precisam de reparo. Então,
Então, talvez boa parte dessa economia a gente acabe direcionando para fazer essa recuperação. Prefeito, ainda em relação a essa questão da escola CAIC, quando que deve ter uma resposta acerca dessa interdição ou não, da necessidade, aliás? Né? O nosso primeiro passo foi oficiar a Defesa Civil Municipal, né, pedindo a intervenção deles para fazer uma inspeção. A Defesa Civil do município não tem estrutura, então eles requisitaram a estadual. Então eu acredito que até o final da semana a gente já tenha agendado essa vistoria, né, da Defesa Civil para a gente ter um posicionamento. E não havendo até o final da semana uma inspeção da Defesa Civil, a gente vai procurar outros caminhos, porque a gente tem pressa também de equacionar esse problema. Né? A gente não pode correr o risco de retomar, né, as atividades da escola com os alunos e os professores, funcionários em risco. Ali teve o problema é que ali foi detectado durante uma obra. Agora no final do ano eles estavam fazendo uma obra e ali foi detectado um outro problema. Então, por isso que também não houve também muito tempo também de organizar tudo isso. Então, a gente precisa do laudo para garantir a segurança ou não do prédio, para ver que ação nós vamos tomar. E Mas qual acredito o que problema, exatamente? ele tem um problema de fundação. Né? Então, já foi feito um estaqueamento lá, né, no ano passado, né, porque havia, né, um problema estrutural num dos pavilhões. E agora, durante uma troca de piso, né, de revestimento de piso, foi detectado, né, uma parte embaixo do piso que estava oca. Né? Então, a gente tem uma preocupação da sustentação do prédio, de se há risco na estrutura do prédio. Então, como isso foi detectado durante uma obra, então é por isso que a gente tem agora que correr contra o tempo para conseguir garantir aí um diagnóstico preciso de qual é a situação hoje daquela estrutura. Até porque se manter a previsão que vinha sendo discutida, fevereiro e mais tardar março, as aulas presenciais podem retornar, né? Isso, a gente trabalha até atento a como o Estado vem lidando, a gente deve seguir, né, a recomendação do Estado, mesmo que seja de forma híbrida, né, uma parcela presencial, outra ainda à distância, tem que ser retomado de forma segura. Né? E no mais tardar, acredito eu que no segundo semestre a gente tenha o retorno, se não em 100%, mas quase na totalidade dos alunos. Né? E aí a escola tem que estar preparada, né, para essa retomada. E aí surgiram outros problemas assim, adicionais por conta de duas escolas aqui do município que vão passar a oferecer o ensino integral. Né? São escolas estaduais, mas que demandam parceria com a gente no fornecimento da merenda escolar e do transporte. Então também não houve uma preparação com antecedência do município para absorver essa demanda, a gente está se organizando também para conseguir suprir esse atendimento. E geralmente essa mudança do ensino médio integral, Fundamental 2 também, em algumas cidades acaba gerando muito debate, né? Alguns pais são favoráveis, outros não. Aqui teve esse tipo de debate também? Eu acho que aqui houve uma falha de comunicação, pelo que eu estou percebendo agora, tá? Uma falha de comunicação em dizer para os pais que caso o aluno não aceitasse, ou a família não aceitasse migrar para o ensino integral, haveria uma mudança de escola. Porque algumas famílias optaram pelo ensino tradicional, não pelo integral, e agora os alunos foram transferidos de unidade. Então isso acabou pegando algumas famílias de surpresa. Então tenho a impressão de que não houve uma comunicação ali eficiente na hora de esclarecer. Esses alunos eles terão transporte dentro do município, né, porque é uma distância grande, mas não era, pelo que eu estou percebendo agora, um desejo das famílias que houvesse, né, esse estudo longe, né, de casa. Mas também não sei como o Estado está lidando com isso, se ele vai dar a opção de retornar para a escola de origem, né, de voltar para o ensino integral. Ainda não sei como que o Estado vai lidar com essa questão. E quais foram essas duas escolas que passaram para o integral? As que passaram para o integral foi a escola Dr. Osmar Francisco da Conceição, que fica no Jardim Bocaiúva, e a escola Fanny Altafim Maciel no Santa Rita. E aí o Fernando Valese aqui no centro continua no tradicional. Então os alunos que optaram por não migrar para o integral eles foram transferidos para a escola Fernando Valese. Tá certo. O prefeito, queria falar um pouco da relação com a Câmara Municipal. Você que veio da Casa de Leis aí também, e sabemos que muitas das mudanças que você pretende implantar aí na gestão ao longo dos próximos 4 anos, elas dependerão do aval do Legislativo, né? Você já disse que na semana passada, a primeira semana aí de administração, já teve reuniões com vereadores,
Como que tem se construído essa relação agora do prefeito Anderson Ferreira com os seus ex-colegas de casa e também os novos que chegaram? Eu acho que um dos principais problemas do último mandato foi justamente essa dificuldade de relação entre Câmara e Prefeitura, né? E no meu entendimento, eu acho que o prefeito, né, nós aqui do Executivo, nós temos que ter disponibilidade para o diálogo também, de entender que nem tudo aquilo que a gente acredita, que a gente defende, é o que a cidade precisa e espera, né? Até no discurso de posse, eu disse que eu espero muito que uma Câmara parceira, mas não parceira no sentido de aprovar tudo que eu mandar, no sentido de me corrigir, de me fiscalizar, né, de repente corrigir rotas, né, que a gente de repente equivocadamente possa tomar, né? Eu acredito muito que é possível esse diálogo, né? E até eu percebo isso nos vereadores que estão chegando agora e nos que continuam, que eles querem também fazer esse trabalho em conjunto, né? Então eu não acredito que nós somos os donos da verdade, que a gente vai conseguir resolver tudo, né? Eu acho que a gente pode conceber uma ideia, essa ideia ser aprimorada pela Câmara e a gente colocar em execução aquilo que é melhor para a cidade, né? Então o nosso caminho é do diálogo, é da transparência, né? Já me comprometi com a Câmara de estar na Câmara pelo menos uma vez por mês, né, para tirar dúvidas, de repente receber reclamações, né, ter ali um convívio mais próximo, né, não deixar criar um distanciamento. E da nossa parte, os vereadores têm portas abertas aqui também, né. Ter passado pela Câmara, eu acho que foi uma experiência muito importante para chegar aqui. Eu até faço questão de deixar aqui perto da minha mesa a minha placa de vereador, né. A Câmara me cedeu a placa que ficava ali no meu assento, eu trouxe para cá para que quem entrar aqui lembre-se que antes de ser prefeito eu fui vereador. Ô Anderson, e um dos assuntos que acabou gerando atritos entre executivo e legislativo na legislatura passada foi a questão do serviço de saneamento básico. Durante a campanha, todos os 4 candidatos aqui, inclusive você, trataram desse assunto, tanto nas entrevistas que fizemos, nas sabatinas realizadas lá pelo ECO, e também no dia a dia, conversando com a população, nas suas redes sociais e tal. Como que agora você, prefeito empossado, aí pretende tratar? Se eu não me engano, o Cisan ainda tem um contrato com vigência até o final desse ano com uma empresa terceirizada, né? E após isso, o que você pretende fazer? Deve, de repente, realizar uma audiência pública para saber também o que a população pensa a respeito? Como que você deve tratar isso? O primeiro passo nosso vai ser atualizar o nosso plano municipal de saneamento, né? Ele foi concebido na época, né, que a Sabesp saiu de Macatuba. Então a nossa ideia é atualizar esse plano para a gente encontrar um direcionamento para ter aqui um modelo de exploração do serviço que seja benéfico para a população, né? Eu falei várias vezes na campanha, né, e eu ainda acredito nisso, que o nosso modelo de negócio é muito ruim, né, porque essa contratação anual da empresa que faz a operação, eu acho que ela torna assim, o processo pouco atrativo. Então, quando a gente abre o processo de licitação para contratar novamente uma empresa para fazer o serviço, não tem concorrência, né? E não tendo concorrência, eu acho que fica muito fácil, né, para a empresa que já opera o sistema. O que a gente tem orientado é que para o nosso PROCON passe a fazer todo o registro de reclamação que chega, né? Havia ali uma certa... não sei se era uma recomendação ou se era uma orientação, mas não havia um registro das reclamações contra o sistema de água e esgoto no PROCON. Então a nossa orientação foi para o PROCON começar a fazer o registro, para que a gente também passe a colocar essa visão de cliente e fornecedor, né, na relação. Eu ainda acho que nessa revisão do nosso plano de saneamento a gente vai encontrar o melhor caminho, seja para fazer uma concessão de longo prazo, né, seja para internalizar uma parte maior dos serviços, né, e terceirizar uma parte menor, né, ou seja para assumir de vez todo o sistema, colocando tudo a cuidado de servidores públicos, né. Mas isso é um processo que é aberto, é democrático, demanda audiências públicas, né? Não é uma decisão que a gente vai tomar também aqui sozinho e sem a participação da comunidade. Uhum. Prefeito, estamos nos encaminhando aí para o final. Deixa eu fazer de novo, que eu acho que eu mexi no cabo aqui.
Prefeito, estamos então nos encaminhando para a parte final da nossa entrevista. A primeira aí já como oficializada no cargo, né? Espero que a primeira de muitas. Aproveito a oportunidade aí para desejar sorte nessa trajetória aí pelos próximos 4 anos, que você consiga tomar as atitudes necessárias para levar a nossa vizinha Macatuba aí também no caminho do desenvolvimento. E deixo o espaço aberto aí para que você faça suas considerações finais e também se dirigir aí à população de Macatuba. Eu agradeço novamente aqui a disponibilidade do ECO de vir até Macatuba, de estar aqui com a gente. Para a nossa população, para o povo de Macatuba, eu reforço que tudo aquilo que a gente pregou na campanha, a questão da transparência, do respeito ao gasto público, né, de valorização do servidor de carreira, tudo isso continua valendo, né? A gente não mudou em nada daquilo que a gente defendeu em campanha, aquilo que a gente está colocando, né, agora aqui no Executivo. Peço um pouco de paciência de quem nos acompanha, porque essas primeiras semanas são de muito aprendizado, né? A gente tem uma equipe de secretários nova chegando, que ainda também estão aprendendo muito de como funciona, né, a estrutura da prefeitura, apesar de serem profissionais de primeira linha, qualificados, todos gabaritados para assumirem as posições que assumiram, ainda depende de entender um pouco do setor público, né, que tem muita diferença da iniciativa privada. Então, eu peço sempre que a população participe também, envie para a gente sugestões, denúncias, reclamações. Nessa semana a gente compartilhou aqui nas redes sociais um caminho para entrar em contato com a prefeitura, né? A gente vai sempre prezar pelo diálogo, por ser uma administração aberta e sempre pronta para atender aquilo que a população precisa. Da nossa parte, nosso compromisso é sempre de estar ao lado do povo, ao lado da população, e na medida do que for possível a gente vai sempre anunciando aqui, né, seja nas nossas redes sociais ou através aqui do ECO, que é um parceiro do município, as decisões que a gente vai tomando, né, para a gente também sempre agir com transparência nesse início do governo. Tá certo, muito obrigado novamente. Então, portanto, estivemos aqui no gabinete do prefeito Anderson Ferreira para falar um pouco aí desse início de governo. Por hoje vamos ficando por aqui, mas convido desde já a você que nos acompanha pelas redes sociais a continuar ligado aí, tanto no site do Jornal Eco, nosso canal no YouTube, página no Facebook também. Ao longo das próximas semanas tentaremos aí ouvir aí os prefeitos de nossa microrregião, os presidentes de Câmara também, como começamos na semana passada, seguiremos aí pelas próximas 2, 3 semanas também. E uma boa noite a todos por enquanto, continue com a gente, até lá.